Bom dia! Vamos dar início às nossas aulas do terceiro bimestre. Sou o professor Leandro Garcia Neto. Como vocês já sabem, a minha disciplina é o ensino religioso. Unidade temática: o fenômeno religioso. Habilidades: reconhecer o fenômeno religioso no humano, situado no tempo e espaço de uma cultura. Perceber a construção de sentidos no humano. O fenômeno é tão concreto e está tão presente na diversidade das relações humanas que é possível estudá-lo e compreendê-lo a partir das diversas áreas das ciências. O fenômeno torna-se manifestação, possibilidade de compreensão e representação elaborada e presente na vida concreta de cada um e na realidade que criamos. No mundo atual, por exemplo, há todo um reforço dado pela cultura midiática, que mostra novas possibilidades, mas também gera dificuldade na identificação e interpretação dos fenômenos. Nós estamos estudando as diversas formas de manifestações de religiosidade. Ou então, se vocês quiserem compreender desta outra forma, manifestações de fé de uma comunidade, de uma sociedade, de um indivíduo, tá? Nós vamos ter diversas áreas das ciências, tá? Como a filosofia, por exemplo, ou então a ciência das religiões, que vão procurar estudar, observar este fenômeno. Tem outras áreas também, como antropologia, sociologia, que procura compreender o ser humano e suas ações, e estudam também as manifestações de religiosidade, as manifestações de fé de um grupo, de uma sociedade, de um indivíduo. Um fenômeno percebido e real nas pessoas e em toda a história humana é o fenômeno religioso. Um dado verificável na vivência das pessoas em qualquer povo. Então, vai ser por esse motivo que o fenômeno religioso ele se insere na ordem do contexto social e do contexto psíquico pessoal, tornando-se estruturador, regulador, instintivo, projetivo, transformador de cultura e de contexto psicopessoal. O fenômeno religioso é explicitamente verificado em todas as épocas e lugares. As pessoas necessitam de um ser superior para servir-lhes de consolo diante dos embates do mundo, que muitas vezes deixam-nas aflitas e sem direção, naquele momento em que tudo parece não ter sentido, no exato momento em que a razão já não explica mais a nossa realidade. Geme na fé, a crença e a esperança no amanhã glorioso, circundado pelo gosto da vitória. O fenômeno religioso ele é verificado em todas as épocas da história humana, desde os princípios da história. Lá no período paleolítico, nós já vamos começar a observar as ações humanas em torno da compreensão da morte, nos rituais de agradecimento por colheitas, tá? Nas pinturas rupestres feitas nos interiores das cavernas, nós vamos começar a observar essas manifestações. A gente vai ter essa busca do ser humano pelo sagrado, pelo Deus, pela divindade, em cada tradição, em cada comunidade religiosa. E esse encontro com o sagrado, ele serve de consolo em alguns momentos da história humana, tá? Quando você não consegue dar um sentido, ou que você perde a razão um pouco da sua vida por consequência, por uma perda de um familiar, quando você precisa lidar com a morte,
você encontra um consolo nas tradições religiosas, na figura do sagrado, na figura de Deus, do transcendente. Você consegue encontrar este consolo, você consegue encontrar uma resposta, compreender o que está acontecendo, que após aquela partida, aquele ser que tanto foi importante para a sua vida, ele se encontra em um novo plano, né? Em um novo plano espiritual. De acordo com as tradições religiosas, ele pode vir reencarnar, né, em um outro corpo, ou ele pode estar aguardando para o julgamento final, para ressuscitar e compartilhar de uma vida espiritual com Cristo. Isso ajuda de alguma forma a compreendermos melhor esse processo de perda. A religião solidifica a nossa crença, amadurece nossa relação com o transcendente, nos leva a uma realidade metafísica para compreendermos nossa realidade física e humanamente limitada. Somos limitados, mas nossas ações tornam-se ilimitadas quando deixamos frutos de nossa existência, quando as pessoas capturam em nós valores e agregam esses valores, dando novo sentido ao seu existir. Temos limitações físicas, temos limitações psicológicas, temos consciência que nós estamos aqui de passagem, que em um determinado momento iremos partir. Mas apesar de tudo isso, tá, de termos consciência que somos limitados, nós conseguimos superar essas limitações de acordo com as experiências e as vivências de cada um. Essas superações, tá, elas estão relacionadas a uma experiência de transcendência que leva o ser humano a transcender a sua capacidade humana. Quando ele diz aqui no texto que as nossas ações tornam-se limitadas quando deixamos fruto da nossa existência, é quando nós deixamos o fruto da nossa existência, que pode ser um filho, tá? Ou pode ser toda a nossa experiência de vida que é compartilhada com familiares, com amigos. Creio que todos aqui já passaram por uma situação na sua família de alguém falar sobre algum ensinamento de um avô, de um bisavô, até mesmo de uma mãe ou pai, de alguém que já partiu, e esse ensinamento ser muito importante na sua família. E você talvez até não tenha tido a oportunidade de conhecer, mas você entendeu essa experiência de vida, carrega consigo, e você acaba repassando esses ensinamentos. De uma certa forma, aquela experiência, ela continua presente. Nossos valores serão sempre renovados com o contato religioso. Quando se adere a uma religião, não pode ser uma decisão precipitada. Você não pode escolher por escolher. Você é católico, você é bandista, você é budista. Você precisa conhecer a tradição religiosa que você futuramente vai pertencer. Você precisa estar convicto daquela experiência que você quer ter nesta nova tradição religiosa, né? Você precisa estar de acordo com o seu coração, com a sua mente, e disposto a conhecer e viver essa nova experiência de fé. Aqui no texto ele continua, né? Mas uma convicção a ser seguida, uma vez que as maiores de todas as religiões, cristianismo, judaísmo, protestantismo, se solidificam baseados no valor da dignidade humana. Assim devemos conduzir nossa vida, respeitando em primeiro lugar nossa vida e fazer dela um testemunho vivo da presença do sagrado. Então, essa foi a nossa primeira aula, tá? Conversamos sobre o fenômeno religioso. É um conteúdo que está presente desde o 6º ano, porque como a gente fala de manifestação de religiosidade, manifestação de fé, nós vamos estar falando sobre símbolos, sobre ritos, mitos, textos sagrados, lideranças religiosas, sobre a finitude humana. Nós vamos conversar sobre projetos de vida, sobre conhecimento religioso, filosófico, científico. Então o fenômeno religioso, ele está presente em todas as áreas,
E ele está presente também no nosso conteúdo desde o sexto ano e até o final do nosso conteúdo com o nono ano, tá certo? Então, façam a leitura do material de vocês, estudem, tá bom? Eu vou deixar para vocês uma atividade aqui no portal com 3 questõezinhas, respondam, tá? Ainda não respondam as atividades do livro, desde que para a semana que vem nós começamos com as atividades do livro, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um abraço bem apertado em todos e até a nossa próxima aula. Tchau!